Irmãos, graça e paz, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A gente vai dar continuidade, vai pegar a partir do verso 8, tá? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore do que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante o dia da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e a mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar ao Pai e te pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor permita que a gente possa compreender o texto, trabalhar o texto, Pai, a gente possa entender, ó Deus, esse assunto tão importante, Pai. Também te rogamos, ó Pai, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Abençoa, Pai, os teus filhos, que o Senhor decretou que haveria de subir hoje para a reunião de oração e doutrina aqui em Prazeres. Abençoa também, Pai, a reunião de oração e doutrina lá em Camaragibe. Eu te rogo também, Pai, pelos teus filhos lá em Artur, que se reuniram ontem. E também, Pai, lá pelo trabalho, Deus, lá em Garaçu. Que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor faça crescer, que o Senhor traga aqui o povo, ó Deus. Abençoe-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos pegar as pastinhas, vamos cantar. Irmãos, a gente já cantou esse salmo aqui na igreja, só que eu não estou a recordar da melodia dele, mas eu sei que a irmã Solange sabe dessa melodia, que é o Salmo 19, a página 44 e 45. Então, mas eu só não estou enganado, foi isso que a senhora cantou, foi, irmão? E a melodia dele não é difícil não, é que eu estou esquecido. Então bora cantar, irmãos. Se a gente não sabe, está aprendendo. Tem mais outro, só que a gente tem que incorporar, né? Juntamente com os hinos e os cantos espirituais que nós cantamos ao Senhor. A glória de Jeová e o Filho
E aí pôs uma tenda ao sol, na senda como herói, o sol qual noivo é, que do aposento sai, alegre a percorrer, e de um extremo a outro vai, é invencível seu calor, perfeita é a lei e o testemunho fiel, procede do Senhor, e ao homem faz o bem, restaurando a alma do pecador, também ao simples sábio faz os preceitos de Deus, alegram o coração, é puro o seu mandar, aos olhos traz a luz, seu temor é limpo e sempre será, juízos verdadeiros são, mas desejáveis são que o ouro puro e bom, mais doces que o mel que o favo produziu, e esclarecidos por ele sou, proveito há em os guardar. Quem pode discernir as faltas do viver, dos erros que eu não sei? Perdoa-me, Senhor, da soberba livra-me, assim serei sem falhas e livre do mal. E todas as palavras que eu pronunciar, e do meu coração todo o seu meditar, agradáveis sejam a ti, Senhor, o cheio e grande Redentor. A gente cantando mais essa edição vai incorporar ele no normal. Bom, irmãos, vamos para o estudo, né? Da nossa... Então, deixa eu só fazer uma revisão daquilo que a gente já viu, né, a semana passada. Não é? Então, bom, fazendo uma geral de tudo que a gente já viu, né? A gente viu que o jardim do Éden, né, tinha 3 tipos de árvore, não é? Eu estou colocando a palavra tipo para poder entender melhor. A árvore do conhecimento do bem e do mal, primeiro tipo, a árvore da vida, segundo tipo, e as demais árvores, terceiro tipo, tá? Fora proibido o homem comer de um tipo de árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não fora proibido o homem comer das outras árvores e nem da árvore da vida, certo? A gente viu também que a revelação pré-redentora, ou seja, antes da queda do Senhor Deus revelou com isso tudo, com essa história, 4 princípios. O princípio da vida, em sua abundância máxima, caracterizada pela presença da árvore da vida. O princípio do teste, caracterizado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O princípio da tentação, caracterizado pela presença de Satanás no Éden para tentar, tá? E o princípio da morte, caracterizado pela maldição que está relacionada
à desobediência caso Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? A nossa confissão vai chamar essa questão, essa relação do homem com a árvore do conhecimento do bem e do mal de pacto de obras. Tá bom? Há teólogos reformados que vão dizer que apesar de você ter de forma específica o mandato probatório, que era o mandato com provas, relacionado com o não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas há teólogos também que vão dizer que se o homem não tivesse obedecido às outras ordens que foram dadas, teria sido pecado. Tá? E de fato sim. Tá? E de fato sim. Mas o que nos interessa aqui, irmãos, é justamente o que a gente está vendo aqui agora, né? Como foi a dinâmica da tentação. A gente viu, né, sobre a questão da cobra, né, a semana passada, que eu falei para os irmãos que tem hoje, tem três possibilidades interpretativas. Para ser exato, tem uma quarta, né? Mas a quarta a gente dispensa, a gente rechaça, que é o pressuposto liberal, que vai dizer que isso aqui é um mito, é uma fantasia, não aconteceu isso aqui. Tá bom? Mas as outras interpretações que estão no viés da ortodoxia é aquela que vai dizer, primeiro, que é uma cobra mesmo, tá? E essa perspectiva aqui da cobra mesmo, a gente já viu que é uma leitura literalista do texto. Porque o texto está falando de cobra, o texto está falando que Deus diz, maldita és, como a gente viu aqui na maldição, né? Quando Deus vai dizer aqui, o verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás pela terra. Então, os irmãos que interpretam que é cobra, certo? Vão dizer, está vendo aqui, ó, foi dar uma maldição para o réptil, a cobra. Só que, hermeneuticamente falando, a gente não pode começar a interpretar um texto de um jeito e no mesmo capítulo, diante de uma dificuldade, dar outra interpretação para ele. Tá? Isso não é correto. Então, as pessoas que pensam assim, elas vão ter dificuldade, por exemplo, quando elas chegam aqui no verso 15, que diz, né? Porém, inimizade entre ti, observe que essa fala, o Senhor está falando para a cobra. E é aqui que começa a dificuldade. Tá? É cobra. Agora imagine, Deus está olhando para o réptil lá, uma cobra, e o Senhor está dizendo para aquela cobra, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, as cobras que havia no mundo, e aquela cobra primordial, primeira, e o seu descendente. Certo? E o seu descendente. Observa aqui que a inimizade é entre as cobras e alguém específico. Certo? Este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente vai esmagar a cabeça e tu vai ferir o calcanhar. Então, nesse pressuposto, a dificuldade começa, porque aqueles que vão dizer que é cobra animal, réptil, entendeu? Teriam que ser coerentes com o seu pressuposto interpretativo e dizer que Deus falou com o réptil, disse que toda a descendência do réptil seria inimiga da mulher, certo? E todas as cobras do mundo procuraria esse descendente específico da mulher, compreende, para ter essa briga interna. Desse descendente específico pisar a cabeça dela e ela lhe picar o calcanhar. Bom, é como eu estou dizendo. A problemática de você, cobra, você vai no texto, é quando chega aqui, não, aqui ele falou para Satanás, não, peraí, vai devagar. Se você começou dizendo que é cobra, literalmente cobra, você não pode na metade do caminho alegorizar a cobra. Se você começou com cobra, literalmente falando, você tem que terminar com cobra, literalmente falando. Então, esse é o primeiro viés. E há quem pense assim, certo? E aí você vai ter outro problema. E até teólogos reformados, irmão, pensa assim, viu? Gente de peso, pensa assim. Então essa percepção é geral em todas as denominações? Muita gente pensa assim, Xavier. Muita gente pensa assim.
E aí surgem algumas coisas absurdas feitas do caso. Como é então que... Porque eles vão dizer da seguinte forma, né? Que Satanás possuiu a cobra. Certo? Satanás possuiu a cobra. Aí você tem um problema aqui, né? Com Satanás possuindo a cobra. Né? Aí eu até estava estudando um teólogo reformado, que ele vai advogar esse viés. E ele vai dizer, não, mas os porcos lá de Gadara ficaram possuídos. Só que você tem um problema aí. Entendeu? Problema de tempo. Tá? Depois da queda, Deus diz, maldita é a terra por tua causa. Romanos vai dizer que a criação se tornou cativa. Cativa. A própria relação do homem com os animais, depois lá da fala do Senhor, lá para Noé, é de rivalidade. Foi quando o Senhor permitiu que o homem comesse carne. É de rivalidade. Entendeu? Mas aqui não. Aqui você está num período da história que você não tem maldição. Certo? Você está num período da história que você não tem rivalidade. Até porque quem controlava tudo era Adão, né? Sim. A função dele era guardar e cultivar. Entendeu? Você está num período da história que não tinha inimizade entre o homem e os animais. Compreende? Então é problemático você. Chega a ser anacrônico. Não é botou a cobra na arca. Chega a ser anacrônico isso. Pastor, mas se não é cobra, porque a gente sabe que tem Satanás. Eu acho que em João ele dizia que o diabo estava por trás da cobra. Eu não tenho muita lembrança, faz muitos anos. Mas então o que significaria rastejar e comer pó? Porque o que a gente vê rastejando é a cobra mesmo. Sim. Sim. Então, no caso de Satanás, o que significaria sobre o teu ventre rastejarás e pó comerás? Sim. Aí vamos lá. Para eu chegar onde nós já estávamos falando. Então a gente vê que aqueles que advogam que é cobra, bicho, vão ter essa dificuldade. A outra linha interpretativa, essa não é tão abordada, mas curiosamente na novela da Record, entendeu? O pessoal lá de Macedo, os consultores dele lá, parece que seguiram essa linha teológica, essa segunda, que é de um ser reptiliano. Como? Um ser reptiliano. Ou seja, que era alguém com inteligência em formato de cobra. Então houve um diálogo. Aí observa. Preste atenção. É um anjo? Não, né? Não, é uma espécie. Agora vamos prestar atenção, cara. As três correntes dizem que Satanás estava lá. Entenda isso. Tá? A primeira corrente da cobra diz que Satanás se apossou da cobra. Certo? A segunda corrente diz que Satanás se apresentou em formato de cobra. Um ser reptiliano. Tá? Que parece que é a corrente lá que foi seguida na novela lá. Tá? Parece. Eu não sei se a intenção do pessoal foi essa. Estou dizendo que parece. Você vendo lá a cena quando, não sei se vocês chegaram a ver lá, entendeu? Parece, tá? E tem até alguns teóricos, né? Como é dito, né? Teóricos dos antigos astronautas, tem até livros sobre isso, né? Eram os astronautas deuses, entendeu? Que diz que civilizações avançadas, quando vinham frequentar a Terra, entendeu? Elas vinham em formato, ou elas vinham de forma que as pessoas, por não ter uma linguagem técnica precisa, acabavam descrevendo eles em semelhança a. Então, o pessoal, os teóricos dos antigos astronautas, né? Que dizem que creem na existência de alienígenas que já visitaram a Terra. E é interessante que isso aparentemente é até bobagem, entendeu? Não é que eu creio nisso não, mas é curioso quando você vê eles têm farta documentação. Inclusive eu tenho esse livro, né, esse e outro, né? Eram os antigos deuses astronautas que eles saem comprovando tal, algumas esculturas antigas, desenhos antigos, que aparecem determinadas coisas, entendeu? Que lembra muito certas coisas que hoje a gente conhece. Tá feito nave, capacete de astronauta. E a grande pergunta isso é o quê? Porque esses povos primitivos tinham a ideia de representar em pinturas, ou então escultura, o que eles viam.
Tá? Então essa segunda corrente vai dizer que Satanás apareceu em forma de ser reptiliano. Certo? E por fim vai ter a terceira corrente. Certo? A quarta, né? Não, a quarta, porque a primeira é o liberalismo, que é que eu comecei por ele. Que vai ter a outra corrente que vai dizer o quê? Que vai dizer que aqui todas as três dizem que é Satanás, tá? Todas as três partem do pressuposto da historicidade do texto, tá bom? A terceira corrente vai dizer que Satanás conversa com Eva, só que a terceira corrente é que ele não vai descrever a forma como Satanás apresentou-se a Eva, certo? E a terceira corrente vai fazer o uso da figura de linguagem que a gente viu a semana passada, que é a figura zoomórfica. Ou seja, o que quer dizer isso? Moisés escreve o texto, Moisés não vai descrever como era Satanás no texto, mas Moisés vai descrever, entendeu? Um animal que no mundo antigo, certo? Tinha a correlação com aquilo que Satanás vai fazer no texto, que é mentir, argumentar, que era a ideia do cobra. Esse uso de figuras de linguagem, entendeu? Zoomórfica na Bíblia, isso há, e como há. A gente viu, por exemplo, na semana passada, né, que o próprio Jacó chama seu filho Dan de vírgula, de serpente, por causa da sagacidade que a tribo dos Danitas teriam. Lá em Apocalipse, o apóstolo João irá chamar Satanás da antiga serpente, o dragão. Então, quando a Bíblia faz uso dessas figuras de linguagem, referindo-se a personagens reais, não quer dizer que eles tinham a aparência disso. Mas é como fosse o uso, é como eu falei para os irmãos. A linguagem, a palavra, a linguagem, ela tem um sentido denotativo e conotativo. Denotativo é como aparece no dicionário. Certo? E conotativo são conotações que a gente dá àquela palavra. A Bíblia faz uso disso. Por exemplo, a Escritura vai chamar o Senhor Jesus de Cordeiro. E ninguém de sã consciência vai dizer que o Senhor Jesus é um cordeiro, literalmente falando. Então nós estamos diante de uma linguagem zoomórfica. Certo? A Escritura vai dizer que o Espírito Santo desce em formato de pomba. Ninguém de sã consciência vai dizer que o Espírito Santo é uma pomba. Os eleitos ovelha, né? Os eleitos ovelha. Obrigado, Xavier. Bem lembrado mesmo, lá em João 10. E ninguém de sã consciência vai dizer que a gente é ovelha. Entendeu? Satanás também é descrito como leão. O Senhor Jesus também é descrito como leão. Entendeu? Então, você tem na Escritura a presença da linguagem zoomórfica, como também você vai ter na Escritura a presença da linguagem teriomórfica. Teriomórfica, linguagem de fera. Entendeu? De monstro. Tá? Isso já é uma linguagem, já é um tipo de linguagem que só é usado na literatura apocalíptica e é usado com referência a Satanás, quando chama ele de dragão. Entendeu? Então você vai ter uma linguagem teriomórfica. Então ninguém de sã consciência vai achar que, afinal de contas, que danado Satanás é? Um dragão? É um leão? Ou é uma serpente? Entendeu? Ou ninguém de sã consciência vai imaginar um monstro, a lá monstro japonês, né? Aqui dos antigos, né? Assim, ela não vai se lembrar disso não, nem minha mulher. Mas os antigos, quando passava Spectroman no SBT, quem se lembra? Eu lembro, eu gostava de Spectroman, entendeu? Eu até estava assistindo no YouTube, dá até saudade, né? Aquele monstro japonês meio feioso, de papelão, que você percebe que é um papelão mesmo, né? Mas quando a gente era criança, viajava na imaginação. Então, ninguém de sã consciência vai imaginar que Satanás é um negócio híbrido, serpente, leão e dragão. Então, você quando vai para esses textos, você percebe da seguinte forma: aqui eu tenho uma figura de linguagem. E toda figura de linguagem, na hermenêutica, remete a uma figura de pensamento. Entendeu? Então, a ideia é você ver aquilo e automaticamente na tua cabeça você dizer o que é que o texto está querendo dizer. O que é que o escritor sagrado está querendo dizer quando ele usa essa figura de linguagem? O que é que ele quer que eu pense? Entendeu? Essa é a relação. É interessante que
por exemplo, Moisés, a linguagem dele tem um público-alvo. Sim. Então ele utiliza todo o que está ali dentro do contexto da cultura do povo. Sim. Para o povo, quando ele começar a falar, o povo vai ter esse link. Pronto, para você ver. Isso é uma característica da linguagem pré-científica, né? Ela não é... Pronto, hoje a ciência da religião já pondera, não é? Eu não estou dizendo que isso aqui é mito não, tá? Me compreendam, por Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas têm o costume de você falar alguma coisa e o pessoal distorcer, sabe? Aí depois cria-se mentiras a respeito do que você diz, e a ideia não é essa. Mas, por exemplo, hoje a ciência da religião, certo? Alguns cientistas da religião, eles partem do pressuposto do seguinte, que mito não é mentira, mas mito é uma linguagem pré-científica dos videntes, daqueles que estão vendo pela primeira vez, que estão ouvindo e que não tem conhecimento, não tem linguagem específica, linguagem técnica, que não tem vocabulário. Então eles começam a descrever aquilo com coisas que se relacionam. Entendeu? E observe que essa linguagem pré-científica, mesmo a gente hoje vivendo no mundo científico, a gente usa. Como por exemplo, hoje todo mundo sabe que a Lua está com o tamanho do mundo. Até Vânia está dizendo, eita, se essa Lua tivesse sido ontem, quando a gente viu lá da emergência do hospital, não é? A gente tinha passado lá na praia de Boa Viagem para ter visto a Lua está do tamanho do mundo. Entendeu? Mas observe, não é que a Lua está do tamanho do mundo, ela sempre está, brincadeira, né? Ela está do tamanho dela. Só que por alguma questão que eu não compreendo, parece, eu posso estar falando besteira, tá? Parece que ela está mais próxima da Terra. Eu posso até estar falando besteira, eu não tenho conhecimento disso. Aí observa aí, eu estou usando que linguagem? Uma linguagem de acomodação, não é? Eu estou usando assim, forma. Parece que ela está mais próximo da Terra. Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, o texto sagrado, a gente estudou, né, sobre a geografia cósmica dos antigos, não é? É um fenômeno isso aí que acontece, está em junho e vai até agosto. A Lua está mais próxima. Pronto, tá vendo? Ó, a gente viu no estudo da geografia cósmica, não é? Quando a gente viu lá Noé, as comportas do céu abriram. Como é que eles viam? A gente viu isso, a gente viu, né? O céu seria algo sólido, você teria um oceano acima dos céus, um oceano acima dos céus, com janelas, que Deus abriu as janelas, cai chuva, cai neve. E por que não está caindo nem chuva nem neve? Porque Deus fechou as janelas. Então observa, isso é uma linguagem pré-científica. É óbvio que todo mundo sabe que o céu não é sólido e não tem janela. Mas para aquelas pessoas antigas, como Xavier Benício, como é que a palavra foi transmitida a elas? E como é que ficou registrada a palavra? Ficou registrada de um jeito, certo? Que quando se lê o texto, independente se a gente está no ano 2022, ou se nós estivéssemos 700 anos antes de Cristo, século VIII, o século dos grandes profetas, certo? Ou então o século X antes de Cristo, na época de Davi, certo? Ou então século XIV, XV, sei lá, por ocasião do próprio Êxodo. Quem lê o texto vai compreender. A gente vê isso, por exemplo, muita gente tem dificuldade, por exemplo, livro de literatura, porque a linguagem dele é lá daquela época. Uhum. Então, a linguagem de lá, hoje, você não pode fazer uma ligação. Aí quando você compreende a linguagem de lá, você consegue fazer uma reatualização do discurso. Para saber o que ele estava falando hoje, o que estava lá atrás. Então, pessoal, quando a gente vai para o texto de Gênesis 3, tem essas três correntes da cobra, tá? Será cobra, 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 tá bom? Aqui particularmente eu sigo, tá bom? É que o texto é histórico, Moisés está descrevendo um fato real e Eva está conversando com Satanás. Entendeu? Só que Moisés descreve Satanás em linguagem zoomórfica.
Tá? Sobre a questão que a irmã Solange falou, que eu vou chegar lá, porque eu tenho que pegar para não atropelar o meio de campo. Aí eu vou dizer como é que essa corrente vê essa perspectiva aqui. Tá? Que acaba sendo, eu posso até adiantar, minha irmã, que acaba sendo como se, assim, não é... Pronto, vamos lá. Deixa eu pegar o Salmo 1, para a gente entender. O Salmo vai ter muito isso, só vai ter muita figura de linguagem nos Salmos. Imagina o Salmo 1, não é? Você vê o Salmo 1, que o Salmo 1 gira em torno de dois personagens, correto? Quem são eles? Justo e o ímpio. Dois personagens. O Salmo começa falando sobre a felicidade, sobre a bem-aventurança, a felicidade do justo, certo? E esse justo é feliz se ele fizer três coisas. Está lá no 1, não é? Não se assentar, não se deter, pá. E também, se o justo fizer outra coisa, ruminar. Aí observa, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Só que a ideia do verbo hebraico é ruminar. Olha só, é ruminar a ideia lá do verbo hebraico. Ruminar. Mas se porventura os nossos tradutores tivessem posto ruminar, alguém que é do campo compreenderia. Mas alguém da cidade, talvez não. Se eu... Dá a entender que é vomitar. Não, mas por que o boi não faz isso? Não, Ele não come cidade. e ele bota de novo para fora e remastiga e engole. Qual é a ideia disso? A ideia é que você deve fazer esse mesmo procedimento com a lei de Deus. Então, para a coisa não ficar ruminar, não dá nada é ruminar, é comer e vomitar e engolir de novo. Aí bota, qual é a palavrinha ruminar? Meditar. Aí eu uso um recurso aqui, ó, de dia e de noite, entendeu? Que dá a ideia de quê? De ruminar. Percebe isso? Percebe isso? Aí vamos lá, aí eu vou ter duas grandes figuras de linguagem no Salmo 1. A primeira é o quê? Ele será como o quê? Como uma árvore, não é? Plantada, junto o quê? A ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Percebe essa figura de linguagem? Aquele que teme ao Senhor se assemelha a isso. Não é que você seja uma árvore, mas é uma símile, você se assemelha a isso. Aí o outro verso, os ímpios, porém, não são assim. Não são assim como? Não se assemelha à primeira figura de linguagem. São, porém, é a segunda figura de linguagem, como a palha que o vento dispersa. Aí você percebe, você tem duas figuras de linguagem que se referem a dois personagens específicos. Essa ideia aqui de rastejar e comer pó diz respeito à humilhação, diz respeito à situação desprezível que Satanás está diante do Senhor. Entende? Agora, num texto zoomórfico, eu tenho essa descrição poética, entendeu? Daquilo que Deus dá maldição para ele. Tá? Aí vamos andar aqui um pouquinho. A gente viu também a questão do nu, não foi? Na semana passada, né? Que a gente viu nu, eu até trouxe aqui a nota de rodapé de Genebra, que eu achei bem legal, certo? Que a ideia aqui do nu, ó, o termo hebraico descreve uma pessoa sem a cobertura de roupa como alguém indefeso, fraco e humilhado. Então observa, você tem aqui, mais uma vez, uma figura de linguagem. Porque, irmão, preste atenção, cara, qualquer dia desse, eu vou suspender um pouquinho a continuidade do estudo para trabalhar com os irmãos só isso. Porque na Bíblia nós temos, vamos lá, zoomorfia, teleomorfia, linguagem antropomórfica, linguagem antropoética, entendeu? E outros tipos de linguagem, que o texto está cheio. Entende isso? Então, por exemplo, essa questão do nu aqui, linguagem de personificação, por exemplo, a gente vai ter uma forma de linguagem bem legal, que eu gosto muito que Paulo faz, que é o diatribe. O que é o diatribe? Paulo, no discurso dele, introduz um personagem fictício
E esse personagem fictício faz uma pergunta a Paulo e Paulo responde aquele personagem fictício. Só que quando você lê o texto, esse personagem não existe na realidade. É algo fictício. Está lá em Romanos 9. Paulo diz, tu porém me dirás. Tu quem, Paulo? Ninguém. É um recurso de retórica da língua grega. Entendeu? Paulo usa isso. João mesmo. Você pega João é uma graça. João começa um ponto aqui, aí ele vai para cá, aqui ele retorna no mesmo ponto, aqui ele volta e aqui ele volta no mesmo ponto. Ele fala em círculo. Tem na Bíblia forma de quiasmo. O Senhor é poderoso. Poderoso é Yahvé. Compreende isso? Senhor poderoso. Yahvé, certo? Poderoso. Desculpa. O Senhor é poderoso. Poderoso é Yahvé. Porque a ideia é um quiasmo. Isso é um X. O que foi dito aqui como primeiro, o sujeito está aqui no primeiro, aqui está o complemento do sujeito. Aqui na linha de baixo é o complemento do sujeito e aqui está o sujeito. Faz um X, o nome se chama quiasmo. Os salmos estão cheios de quiasmos. Os salmos estão cheios de paralelismos. Então, quando você não pega essas questões, você fica perguntando, eu vou interpretar o texto literal? E outra coisa, alguém pode dizer, mas um texto narrativo, um texto que é descritivo, ele não pode ter uso disso? Pode, irmãos, pode. Porque isso enriquece o texto. Então, a ideia de Noé aqui. A gente viu isso na semana passada. Será que a ideia aqui é, e eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Dá uma mordida lá. E abriram seus olhos. Ei, tu tá nu. Tu tá nu. Peraí. Eles estavam nus. Aí daí, né, que teve quem disse, não, o sexo é que é o pecado. Porque o sexo está relacionado à percepção da vergonha, da nudez. Mas a gente viu, irmãos, que o sexo é a bênção de Deus e que Deus determinou isso muito antes da queda. Quando o Senhor Deus fez o homem e a mulher. Sede fecundos, multiplicai-vos. Entende? Então, qual é a ideia aqui? É quando você vai ver essa nota de explicativo, que eu achei bem legal, de Genebra. É isso, ó. Alguém indefeso, fraco ou humilhado. Aí eu pergunto, o que é que o pecado faz com a gente? O que é que a desobediência de Deus faz com a gente? Não deixamos ser fraco, humilhado, envergonhado? No fundo do poço? Não é isso que o pecado faz? Mas é interessante que Adão, ele responde isso no 10, no versículo 10, né? Sim. Ele diz aqui, medo e se escondeu. Sim. Sim. Ele já está dizendo aí Sim. que não Sim. é nu fisicamente. Não é. A questão aqui não é nu fisicamente, não é. É óbvio que está aqui nu. E é até tanto que você percebe isso, que você percebeu, que ele vai tentar resolver isso. Ele vai tentar providenciar alguma coisa para esconder aquele novo estado que ele está. Entendeu? Porque observa, vamos lá. Vamos dar continuidade ao texto. Isso aqui está no geral, né? Abriu os olhos deles, eles estavam nus, o verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Quando você lê esse texto de forma literal, o que é que você pensa? Literal, o que é que você pensa? Que Deus só visitava o jardim que hora? À tardezinha, né? Na viração do dia, né? Então, se Deus visitava, porque Deus não estava presente. Correto? Só que não é isso, irmãos. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Aí a pergunta é, por que é que o texto fala dessa forma? Porque, irmãos, havia um período específico, havia um momento específico, certo? Que o Senhor Deus, Ele falava. Ele entrava em contato. Um período específico. Ele entrava em contato. E esse período específico foi justamente o quê? Nessa determinada parte da hora do dia. Que o Senhor Deus chega e diz, olha,
Adão, chama. Entende? Aí vamos lá. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, vem mesmo essa forma de linguagem, andava. Aí você dá a entender o quê? Que Deus tem perna e pé que estava andando. Entendeu? Mas observe, irmão. Vamos lá, para a gente entender como é que Moisés iria escrever isso para homens primitivos que tinham acabado de sair do Egito. Compreendesse. Não é que estava andando. Entendeu? Mas vamos lá. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui você tem uma descrição, irmãos, que acontece, né? Diante da presença de Yahvé, ninguém fica, se esconde. E principalmente eles que tinham pecado diante do Senhor. Se o Senhor estava todo, via tudo, por quê? Como é que eles se esconderam? Se o Senhor sabia de... Porque é aquela questão. Eles se esconderam, Wagner, da perspectiva deles. Eles se esconderam da perspectiva deles. Eles acharam que podiam se esconder. Entendeu? Não é da perspectiva do Senhor. É até então que quando o Senhor faz essa pergunta, ó, vê só, o verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? É porque Deus não sabia? Deus sabe todas as coisas. Agora, quando Deus pergunta onde estás, Deus está chamando o homem e a mulher à responsabilidade. Deus já sabe tudo o que aconteceu. Ninguém se esconde do Senhor. Ninguém se esconde do Senhor. Onde estás? Resposta. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo de me esconder. A questão está nu. A questão de estar, não, eu estou aqui com as minhas genitálias para fora, eu me escondi, estou com medo do Senhor. A questão é essa. É lógico que não é, irmão. Até porque na percepção de Adão, quando Deus fala lá que se você comer dessa, você morrerás, então na perspectiva dele, era a morte física, né? A morte física. Por isso que ele fala aqui, tive medo e me escondi. Também pode ser dessa perspectiva. Sim, mas mas o que eu estou querendo que vocês compreendam da seguinte forma, a ideia de nu aqui, entendeu? Não tem uma conotação de sexualidade. Não tem essa conotação de sexualidade. A ideia de nu aqui é a ideia de fraco, humilhado e culpado diante de ti. Compreende? É até então que eu observo cá, ó. Ele se esconde por entre as árvores. O Senhor Deus chama. Ele fala isso. Certo? Observa. Eles estavam escondidos entre as árvores. Só que vê só, vê mesmo que coisa curiosa. Vê mesmo coisa curiosa. No verso 7. No verso 7. Certo? No verso 7 é dito o quê? No verso 7 é dito o quê? Abriram-se. Vamos lá. Abriram-se os olhos. Percebendo que estava o quê? Luz. O quê? Cozeram folhas de quê? Figueiras para quê? E fizeram cintas para si. Presta atenção. Se eles cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para eles, não é? A ideia aqui é, fizeram feito uma espécie de um calção, de alguma coisa, entendeu? Fizeram cintas para si, eles continuavam nus? Não. Então a gente vê aqui que a ideia não é no físico. Porque eles já tinham feito, já. Mas quando você vai ver aqui, ó, o verso 9, e chamou Deus ao homem e perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Peraí, estava nu?
tive medo e me escondi. Mas só que agora ele não estava mais nu. O texto continua. O Senhor Deus fala: quem te fez saber que estavas nu? Por que tu estás desse jeito? Por que tu estás deste jeito? Por que tu estás com essa perspectiva, com essa percepção, com esse sentimento? Por quê? Aí o Senhor Deus vai dizer: comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Deus sabia dar a resposta. Lembre-se que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o princípio da prova ou do teste. Só que com esse princípio do teste estava imbuído o quê? Estava inculto o quê? Estava anexado o quê? O princípio da morte. Porque Deus disse: no dia que comerdes, certamente morrerás. E a gente sabe, irmão, que o pecado trouxe 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Entende isso aí? Lembremos da argumentação de Satanás para Eva: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore, serão semelhantes a ele. E a gente viu que o sofismo é caracterizado por quê? Elemento de verdade e elemento de mentira. Qual era o elemento de verdade na fala de Satanás? Que o próprio Deus diz: não, semelhança. Não é? Não é isso que a Escritura vai dizer no 2, 22, não é? Então disse o Senhor Deus: eis como se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Então observa, essa parte daqui, Satanás não mente quando fala para ela, mas Satanás mente para dizer que ele não ia morrer. E é interessante, irmãos, que a percepção da saída daquele estado de graça que Adão e Eva estavam, se dá quando eles se percebem fracos, indefesos, humilhados diante de Yahvé. Fracos, indefesos e humilhados diante de Yahvé. Que no nosso texto é caracterizado pela expressão nua. Nu. Então eles se percebem. Eles tentam fazer algo para esse estado que eles estavam fosse revertido. Que observe. É engraçado que a gente poder fazer uma aplicação, né? É isso que o mundo continua fazendo. É isso que o mundo continua fazendo. O único caminho que leva o homem a Deus é Jesus. Jesus é o único caminho. Porque só se pode ter paz com Deus quando segue-se pelo caminho estabelecido pelo próprio Deus. Quando não se segue pelo caminho estabelecido pelo próprio Deus, não há paz. Não há paz. O homem tenta preencher o vazio. Pois é. Então observa, o homem tentou preencher esse vazio fazendo o quê? Cozendo o quê? Folhas de figueira. Entendeu? Ou seja, através disso, não vai. Não vai. E a gente vai ver, irmão, que essa questão aqui, não é? O próprio Deus teve que resolver. Já apontando para uma realidade depois da queda. Veja só aí o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso quer dizer o quê? Sacrifício. É isso aí. Porque só se pode sair daquele estado onde eles se encontravam através de algo que o próprio Deus providencia. Faz um link para Cristo. Com certeza. Porque foi sacrifício. Alguém teve que morrer pelo pecado do outro. Quem teve que morrer pelo pecado de Adão e Eva? Animais que tiveram que morrer. Entende? E até então que você vai ver que a partir daqui o homem só se relaciona com Deus através de sacrifício e um mediador. Até Moisés, os cabeças federativos, ou seja, os pais, certo?
fazia parte da bênção da primogenitura, esse pressuposto de ser o sacerdote, pegava-se o animal, sacrificava-se a Yahvé. Entendeu? Os patriarcas. Abel vai fazer isso, o próprio Caim vai fazer isso. No Caim vai fazer o sacrifício, mas vai apresentar outro tipo de sacrifício que Yahvé gostava. É a ideia de você não pode mais chegar-se a Deus de mão limpas. É isso que Noé fazia com os filhos, né? Pois é, e que Jó fazia, e que todo mundo fazia, e que a gente hoje só se chega a Deus através de quem? Cristo. Por isso que Deus não recebe culto de ímpio, por isso que Deus não ouve a ímpio. João vai falar sobre isso. Deus não ouve pecadores. Deus atende a oração de pessoas remidas, lavadas no sangue de Cristo. Entendeu? Porque Deus se relaciona conosco através de Cristo. Cristo é a relação mediatorial. Sem essa relação de Cristo, Deus não se relaciona com o ímpio. A gente sabe disso. Então, olha só. O Senhor Deus providenciará roupas. Providenciará roupas. Mas roupas, irmãos, veja bem. Não a semelhança que Adão tentou providenciar. Através da morte de alguém. E veja só, irmãos, que a morte desse animal, a morte dos milhões de animais que iriam morrer até Cristo vir, nenhum deles era perfeito. Todos eles eram o quê? Sombra até chegar Cristo. E sabe por quê, irmão? Porque para poder haver purificação e perdão de pecado na sua totalidade, alguém tinha que entrar no Santo dos Santos do tabernáculo celestial, que está nos céus. Porque o tabernáculo aqui, a planta que fora dada a Moisés, é uma cópia daquilo que há nos céus. Só que o sangue de animais não purificava. Só o sangue de Cristo purificava. Mas tudo isso aqui era sombra daquilo que haveria de vir. Então vamos continuar. Ó, o bendito pergunta, verso 11: quem te fez saber que estava nu? Deus cobra a responsabilidade. O texto vai dizer, o Senhor pergunta: você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Aí Adão responde. Só que Adão responde acusando. Adão diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu não comi. Adão responde acusando. Foi fato? Foi. A gente também viu isso aqui, que tem correntes, que vai dizer, a própria escritura vai dizer que Adão não foi tentado. Quem foi tentado é Eva. Certo? E se Adão não foi tentado, não houve um argumento sofismático em relação a Adão. Então, por que Adão comeu? Alguns vão dizer que Adão praticou um auto-suicídio por causa de Eva. O texto não vai especificar nada disso. O texto não diz a razão. O texto só diz que ele, Adão, foi e comeu. Certo? Então, observa aí. Então disse o homem, né? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Certo? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és de todos os animais selvagens, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Certo? Então aqui o Senhor Deus vai começar a dar as maldições específicas. O primeiro que vai receber a maldição específica é quem? Serpente, que é Satanás. O segundo que vai receber uma maldição específica, mas também uma bênção, essa questão do proto-evangelho, só vou começar na próxima semana, porque a gente já está na hora de terminar, certo? Aí eu quero pegar só essa questão das maldições aqui. Satanás vai receber uma maldição específica, certo? Que é o quê? Maldito és entre todos os animais domésticos. Aí eu volto a dizer, né, dentro da linguagem zoomórfica, né, dentro da continuidade,
Satanás receberá o castigo que lhe cabe. Maldito és. Maldito és. Entendeu, irmãos? E também o estado de humilhação, que é caracterizado por comer pó todos os dias da tua vida e rastejar sobre o teu ventre. Entende? Então, pessoal, por exemplo, essa ideia, né, de que é exaltado. Não, irmão. O próprio Senhor Deus disse o que Satanás era. O próprio Senhor Deus disse o que Satanás era. Tá? Eu vou pular o 15 de propósito, tá bom? Porque o 15 eu quero trabalhar na próxima semana, tá certo? 16. Depois de ter dito para Satanás, o Senhor vai desesperar para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás luz à filha, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui nós temos 2 castigos, mas nós temos também uma mitigação. O que quer dizer mitigação? Nós temos um abrandamento da ira do Senhor. Qual é o abrandamento da ira do Senhor? Que Eva continuaria com a possibilidade de ter filhos, que teriam uma descendência. E o Senhor Deus, no verso 15 que eu pulei de propósito, disse que de Eva viria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Obviamente aqui não é cobra, como a gente viu, mas que iria esmagar a cabeça de Satanás. Certo? É até então que se pensou, certo? De uma forma rápida, né? Que isso fosse os primeiros filhos de Eva. E não foi. Só que aí está no singular, né? Sim, o seu descendente referindo-se a Cristo. Se fosse os filhos de ela, seria no isso. plural, né? Mas observa que, no que diz respeito aos descendentes da cobra, é tua descendência. A gente vai trabalhar também na próxima semana, se Deus quiser, proto-evangelho, antítese e as 2 sementes. É o que a gente vai ver na próxima semana, tá bom? Proto-evangelho, antítese e 2 sementes. Eu não quero entrar nisso agora, porque eu não vou cometer esse pecado de entrar em assuntos fundamentais de entendimento, que é, certo? Se você não entende, irmão, Gênesis capítulo 3, você não vai entender nada de escritura, vou logo lhe dizendo, porque, pronto, todo desenrolar a partir de Gênesis 4, para vocês entenderem, a partir de Gênesis 4 até a volta do Senhor Jesus, todo desenrolar de Gênesis 4 até a volta de Jesus, nada mais é do que isso aqui que o Senhor Deus estabeleceu em Gênesis 3,15. Por que a Escritura vai dizer que o mundo nos odeia? Porque foi o próprio Deus que estabeleceu essa antítese. Foi o próprio Deus que estabeleceu essa inimizade. A descendência da serpente, ela fará de tudo para destruir o descendente da mulher. Só que observa uma coisa cá. Como é que se dá essa tentativa? Estão lembrados lá de Paulo? Quando o Senhor aparece a Paulo, Saulo, por que me persegues? Espera aí. Eu não estou te perseguindo, não. Aliás, tu já aborrece. Tu já está em algum lugar. Isso eu estou dizendo o que Paulo provavelmente poderia ter pensado. Porque Paulo estava perseguindo cristãos. Mas observa que perseguir a igreja de Cristo significa perseguir quem? O próprio Cristo. Sim. A união mística, por nós sermos o corpo de Cristo. Entende? Então, é por isso que é descendência e descendente. Agora, essa perseguição ao descendente refere-se também a perseguir o corpo do descendente. Por causa da união mística, a igreja. E leia-se a igreja tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Compreende? Então, olha só. Mitigação é um termozinho técnico para dizer que Deus, na sua misericórdia e na sua graça, Ele aplica o castigo, só que Ele abranda o castigo. Isso chama-se mitigação, tá? Mas Deus abrandou o castigo por quê? Porque Eva tinha que conceber. Entendeu? Eva tinha que conceber. Lembremos, irmãos,
que todas essas informações aqui nada mais é do que uma realização do decreto. Porque lembremos que a nossa eleição foi quando? Antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos em Cristo. Ou seja, a eleição não se dá aqui. A eleição não se dá depois da queda. Agora, preste atenção. O conhecimento da eleição para Adão e Eva só foi manifesto aos dois depois da queda. É óbvio, porque o texto fala que essa fala do Senhor, que ainda vai trabalhar na próxima semana, da antítese, que o mundo é dividido entre dois tipos de semente, é manifesto a Adão e Eva pós-queda. Mas não quer dizer que isso aqui foi uma decisão apressada da Santíssima Trindade depois que Adão e Eva caíram. Estileta caiu, e agora? Vamos tentar salvar? Entendeu? Não é isso não, irmão. Plano B, né? Um plano B. Não é isso não. E eu gostei, Xavier, do plano B. Eita, o plano A falhou. Ó, o homem não conseguiu vencer o parto de obra. O homem não conseguiu passar pelo mandamento probatório. Vamos reunir. A Santíssima Trindade reuniu-se, entendeu? As três pessoas da Santíssima Trindade. E aí decidiu, ó, é o seguinte, ó, vamos ter os eleitos, ó, o proto-evangelho, um descendente vai, é tu a segunda pessoa, tu vai e vai se encarnar. Não foi isso não, irmão. Foi isso não. A própria Escritura vai dizer que o sangue de Cristo, a sua eficácia é conhecida antes da fundação do mundo. Não foi assim. A gente está diante de um decreto que está se realizando. Agora é óbvio que esse decreto só vai ser manifestado no seu tempo certo. É feita a eleição, nossa eleição e predestinação antes da fundação do mundo. Mas quando é que eu nasci de novo? Eu nasci de novo no dia que Deus decretou. Então, no dia que Deus decretou, você nasceu de novo. Mas por que você nasceu de novo? Foi o que eu estava considerando com os irmãos de Garaçu sábado passado. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a voz. Aí eu perguntei para os irmãos, não é interessante isso? As ovelhas só ouvem a voz depois que o porteiro abre a porta do aprisco. Pois é. Isso é tão fato que, vamos supor, você é eleito de Deus para passar uma ação. Deus seja louvado por isso. Mas você só vai receber Cristo quando você chegar com 35 anos de idade. Antes disso, você vai ouvir o Evangelho 1 trilhão de vezes. Você pode até zombar, jogar pedra nos crentes, fazer terror em igreja, mas você não vai nascer de novo, porque Deus decretou que você só vai nascer de novo com 35 anos de idade. Agora, quando chega os 35 anos de idade, você pode estar no inferno, Deus vai e puxa pelas orelhas, você vem. Simplesmente, meu. Simplesmente. Então, a gente vai entender essas questões no decorrer, tá? Por enquanto, bora entender que Satanás recebeu uma maldição. Observe que não tem mitigação para Satanás, nenhuma. Eva vai receber 2 castigos ou 2 maldições, mas vai ter mitigação. E Adão vai receber a dele, certo? Que é o 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse. Aí observa, primeira coisa, por que a terra é maldita? Por que a terra sofre? Quem sujeitou a terra ao cativeiro? O que a Escritura vai dizer? Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa, homem. Adão. Entendeu? A segunda coisa, agora, para ele, não é? Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Como é que foi a relação do homem com a terra a partir de agora? Em dificuldade. Porque a terra produziu o quê? Cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo, num sol do rosto comerás do teu pão. Aí a maldição, né? E tu vai morrer. Agora, preste atenção. Não é porque o Senhor Deus não diz para a mulher que a mulher não ia morrer, que a mulher ia morrer, tá? Ela ia morrer. Porque aqui Deus está falando para o cabeça federativo Adão. Entendeu? Cabeça federativo Adão. E, consequentemente,
essas dificuldades também são aplicadas a Eva. Tá certo? A mulher morre. Tá? Veja outra questão aqui. Por exemplo, se você for ler o texto literal, você levar em consideração figura de linguagem, outras coisas que o texto traz, você vai ter que abrir a boca e vai dizer assim, forma, só quem pode morrer é quem? Hein? O homem. Não, Adão e consequentemente o homem. Só um macho. Na literalidade do texto. Por quê? Porque foi o homem, Adão, o macho Adão, que Deus tinha dito, você vai voltar o pó. Não foi dito isso a Eva. Foi dito a Eva o quê? A tua dor do parto vai ser aumentada e o teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará. Ou seja, tu vai ter vontade de comandar e dominar teu marido, mas ele vai te dominar. A morte, no caso, foi para a mulher por conta de ser a mesma carne? Do princípio federativo. Eles serem um só, Sim. uma carne só. Eva foi feita de Adão. Sim, do princípio federativo. Ou Eva também vai. Porque eu observo, o que eu quero que vocês entendam é da seguinte forma. Se eu for interpretar o texto de um pressuposto literal, pé da palavra, literal, uma leitura literalista, eu vou ter que dizer, mas o Senhor Deus não disse que a mulher ia morrer. O Senhor Deus disse que a mulher ia ter dor para ter menino e a vontade de querer mandar no marido. Mas o marido ia governar a mulher. Mas não foi dito que ela ia morrer. Foi dito que Adão vai morrer. Entendeu? Mas o que é que se vê? Que Eva morreu. Entendeu? Ou seja, por causa da questão da cabeça federativa, aquilo que fora dito a ele também servia para ela. Entende? Tá? Então, irmão, o que eu quero que vocês percebam é dessa forma. Quando a gente vai para um texto semelhante e que a gente não leva em consideração algumas coisas, entendeu? A interpretação vai ficar doida. Por exemplo, eu tive um aluno que ele fez uma pergunta bem interessante. Ele disse, pastor, me diga uma coisa, cara. O Senhor Deus disse para Adão, façamos uma nossa imagem e semelhança. Aí eu já pressenti que ele ia perguntar. Não é? Quer dizer que Deus tinha o quê? Não, que Deus tinha corpo. Igual ao nosso. Ah, isso não, irmão, não é isso não. É domínio e governo. Não quer dizer que Deus tem corpo, não. Mas se você observar o texto na literalidade, alguém não poderia dizer isso? Não, mas o texto é que ele andava. E a gente, na imagem e semelhança dele, quer dizer que ele é igual a gente que anda. Não poderia fazer isso? Numa questão literal? Por isso que a gente tem que fazer o entendimento das coisas, irmãos. Pronto, aí o Senhor Deus vai dizer, né, que a terra vai produzir, no suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e o pó tornarás. Certo? Eu vou parar aqui, tá? Porque na próxima semana, com a graça de Deus, eu retorno para 2,15. Eu quero aprofundar mais um pouquinho na questão das maldições pactuais, certo? 2,15, falar para os irmãos que é proto-evangelho. Proto-evangelho é a primeira pregação do evangelho, pós-queda, Gênesis 3,15, certo? A pregação pós-queda, Gênesis 3,15. Falar sobre essa questão do acontecido, certo? E também falar essa questão bem interessante do verso 20, certo? Que a ideia dele te governará. Adão coloca nome em Eva, e escrituristicamente quem coloca nome exerce o governo e poder sobre, certo? Então lembrar dos bichos lá, Adão coloca o nome nos bichos antes da queda, mas antes da queda ele não coloca nome em Eva, ele só vai colocar nome em Eva de Eva depois da queda, certo? Então isso é interessante, ou seja, a estrutura básica continua, tá bom? E é em cima disso aqui, que aí as feministas não gostam, é em cima disso aqui que Paulo vai estabelecer a ordem do culto, lá em Timóteo, entendeu? É em cima disso que Paulo vai estabelecer também o ministério feminino, o verdadeiro ministério feminino lá em Tito, em cima disso aqui.
Não é questão sociológica, não é questão antropológica, não é questão cultural, é pressuposto criacional. É isso aqui que Paulo vai argumentar. Entende, irmãos? Que muitos, por não entender isso, né, vai balbúrdia em cima disso aqui. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso aqui. Vai ver também essa questão do 23, do 22, né? Da fala do Senhor. A gente vai ver outra figura de linguagem fortíssima aqui, que é essa ideia da espada se revolver. Entendeu? Que se você for pegar a literalidade disso aqui, aí é bronca, viu? Que é como se fosse uma espada, que ela ficasse sozinha no ar, para lá e para cá, 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 para lá e para cá. Pô, não tem aqueles filmes que fica aquele negócio para lá e para cá, e o cara quer passar, e o cara fica tentando calcular o tempo de passar. Não tem? Indiana Jones. Pronto, Indiana Jones. Pronto. Se você for para a literalidade do texto, você vai ter que dizer que é algo daquele tipo, ó. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e... Não é, né, irmãos? Agora a gente tem que entender o que isso quer dizer. O que isso quer dizer? Por que é usada essa forma de falar? Entende? Quando você vê isso, você começa a compreender as coisas, irmãos. E só para dar uma palhinha aqui, a coisa é muito simples. O homem não poderia voltar para aquele estado que ele tinha antes da queda por sua própria força. E Deus, para demonstrar isso de forma muito clara, Deus bota um impedimento, que aqui no texto é caracterizado pela presença de querubins e essa espada que ficava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. É caracterizado por isso. Mas a ideia é, depois do pecado, filhinho, você não pode mais voltar. É até entanto, irmãos, que se a gente observar, né, essa árvore da vida que representava o estado de comunhão, o princípio da vida em abundância, que representava a realidade que eles tinham antes da queda, e ela está onde? No novo céu e na nova terra. E caracteriza o quê? O estado de vida e abundância que nós, por causa de Cristo, teremos. É aquilo que o Senhor falou lá em João 10, né? Tereis vida e vida em abundância. Ou seja, vocês comerão da árvore da vida no novo céu e na nova terra, como símbolo sacramental da vida plena que todo eleito terá. Entende? A gente vai ver isso aqui. Tá bom, irmãos? Vamos devagarzinho. A gente vai vendo devagarzinho para chegar. Irmãos, fazendo uma síntese, a questão dos 4 princípios está tranquilo, né? Das 2 árvores, ambas ficavam no meio do jardim, os 3 tipos de árvore, né? Os 4 princípios, a linguagem zoomórfica, a ideia do nu em si, certo? As maldições dadas a Satanás sem nenhuma mitigação, dada para Eva com mitigação e dada para Adão com mitigação, certo? A gente vai ver, próxima semana, proto-evangelho, antítese, são 3 coisas, proto-evangelho, antítese e outra coisa que eu me esqueci, que não me lembro, tá? A gente vai ver isso aqui, entendeu, irmãos? Na próxima semana, com a graça de Deus, tá, irmãos? Bom, então a gente vai estar encerrando. Como o Vânia precisou se ausentar, tu fecha aqui a transmissão, meu irmão. E aí vai para a reunião de oração agora.